Nós paramos nesse capítulo 41, né, na semana passada. E vimos a questão, né, da importância da natureza, né? E até foi citado aqui algumas experiências, né, com a natureza, abraçar a árvore, meditar, né? A questão da nossa relação com os animais, né? E, e também nós vimos que a organização, né, dos espíritos, né, que os benfeitores, elas acontecem também no campo da natureza, né? Lá no ambiente rural, eles também atuam, né? Tem uma organização lá, tem um pessoal trabalhando com a natureza, protegendo, orientando. Então, até o espírito que estava encarregado de, de cuidar dessa parte lá, ele foi chamado a atenção, né? Porque ele não tinha, por causa do acontecido, né? Com o animal que foi que atingiu, né, a cabeça do seu condutor e acabou provavelmente causando um traumatismo craniano, como foi dito ali, né? E aí então ele explicou que o problema é que aquele moço, né, tinha família, tinha filhos, né, tudo, mas ele era uma pessoa muito nervosa, né, e maltratava muito o animalzinho, né, o burrinho. E o burrinho acabou reagindo, por mais que ele aconselhasse o rapaz a ficar mais tranquilo, sereno com relação à questão do animal, mas ele não deu ouvidos e aconteceu o que aconteceu, né? Que ele acabou sendo atingido pelo coice do burrinho. Ele se refere a eles, os seres inferiores, né? Nossos irmãos no grande lar da vida, nos oferecem os valores do serviço e devemos dar-lhe por nossa vez os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. E, indicando o grupo que conduziu o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável. Como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias, chumbado ao leito, entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico. Mas, como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Então, a consequência, né? A consequência dos nossos atos, né? Todo ato tem uma consequência, e na natureza também. Então, isso nos leva à reflexão da nossa relação que nós temos com a natureza. Com a natureza de uma forma assim bem ampliada, né? As florestas, os animais e a natureza nossa, nós mesmos. Como é que nós tratamos a nós mesmos? Nós também fazemos parte da natureza. E essa questão de nós vamos ver nesse capítulo próximo, e cujo título é o Evangelho no ambiente rural. Eles estavam então ali aproveitando aquela visita, né, no ambiente rural, conhecendo, tudo ali aprendizado para o André Luiz, para o Vicente. Era uma forma deles estar se preparando e aprendendo de como funcionava ali. E então, naquele momento ali, das pessoas que estavam ali junto solicitaram para que o Aniceto fizesse um comentário sobre o Evangelho, né? Alguma das lições evangélicas trouxesse ali, né? Naquele momento. Então ele fala sobre a epístola de Paulo aos Romanos, né? Ele abriu certinho naquela parte, né? Porque ele queria falar exatamente sobre isso, né? Então na fala, né, de Paulo aos Romanos, ele faz referência a essa questão da natureza. Então Aniceto ele fala
do débito imenso que nós temos na relação com a natureza, mãe amorável e generosa. E lembro em especial a importância do nitrogênio para os seres vivos. Ele é abundante na atmosfera, só para vocês terem uma ideia, né? A atmosfera que nós respiramos, 78% é nitrogênio, 21% é oxigênio. E qual que nós aproveitamos? O oxigênio, né? Então, é muito abundante, né? É um dos gases que tem maior quantidade, né? Produto químico que tem na natureza, mas a gente não aproveita ele da forma como ele está na atmosfera. Nós aproveitamos de uma outra maneira. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mais à frente, para não antecipar, que o Aniceto vai comentar, e daí a gente vai entender. O João chegou aí, viu, Dilon? Oi? O João chegou aí. Ô, João Damolim, bom dia, seja bem-vindo. Talvez ele nem possa falar, que ele disse que talvez esteja com fone de ouvido. Mas seja bem-vindo. Bom dia. Nós estamos iniciando o capítulo 42. Até preciso desligar aqui o meu fone, porque eu fico fazendo barulho aqui, fazendo alguns trabalhos. Não, já estou acompanhando. Ótima reunião para todos nós. Certo. Bom, então a Aniceto aqui estava falando sobre o imenso débito, né, que nós, seres humanos, temos com a natureza. E daí ele vai ler uma passagem do Evangelho de Paulo aos Romanos, né? A Epístola de Paulo aos Romanos. E ele diz assim, né, que por enquanto aos Romanos, né, os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8. Aqui a recomendação é que eu vou fazer a leitura da epístola, e quando fala em criatura, ele está se referindo à natureza. Você vê como é que a interpretação, né, da Bíblia, feita pelo Aniceto, ela enriquece mais o nosso conhecimento. Então, criatura se refere à natureza. E quando ele fala filho de Deus, está se referindo a nós encarnados. Aí diz essa epístola o seguinte: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a gente lê essa epístola assim e fica meio confuso, né? Soa um tanto estranho, né? Por isso que às vezes a gente ouve os evangélicos, né, falar assim a palavra de Deus e lê de forma assim até mecânica, né? Sem uma interpretação mais completa, porque realmente ela traz as informações assim, parece que meio simbólica, meio cifrada. Então, aí a Aniceto vem explicar, aí a gente tem um entendimento melhor sobre o que ele está dizendo aqui nessa passagem. Então, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criatura trata-se da natureza, né? Então, a natureza, ela tem uma expectativa com relação à nossa relação com ela, né? A relação dos filhos de Deus, quer dizer, a relação que nós temos com essa natureza. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, o que nós fizemos? Nós utilizamos mal esses bens que Deus disponibilizou. Então, ela ficou sujeita às nossas questões morais, né? A vaidade, fala que é sujeita à vaidade, não dela, mas a vaidade nossa. Então, nós usamos da natureza de forma equivocada, de forma exagerada, errada, nós destruímos, né? Nós
agredimos a natureza, isso em todos os reinos, né, em todos os aspectos, inclusive o nosso mesmo. E então, por causa disso, a criatura será libertada da servidão e da corrupção. Então, a natureza, ela com o tempo, ela acaba reagindo à nossa ação contra ela. E essa reação que a natureza traz é o que nós estamos vendo, né? No exemplo menor aqui que nós vimos no capítulo anterior, o burrinho, né, reagiu à forma como era tratado. As enchentes, as catástrofes que acontecem por causa do mau uso que nós fazemos da natureza, é uma dessas consequências que nós recebemos, né? Que nós recebemos por conta do mau uso. Então ele lembra aqui que nós devemos receber a bênção do campo, louvando amor e sabedoria nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito da vida que sopra em nós, a força eterna da incessante renovação. Então ele vai ler, o Aniceto aqui, ele vai lembrar o tanto que a gente recebe da natureza e que nós nos comportamos de forma ingrata, agredindo e usando de forma indevida. Então ele diz mais à frente aqui assim, ó: há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Então ele cria alguns sentimentos mesmo, né, na natureza. Ele fala assim, ó, ela espera, né, tem esperança, e ela não tem somente esperança, ela não tem só se alimentar de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Então, essa passagem aqui, Aniceto diz assim, ela vive na expectação, por quê? Porque um dia nós vamos nos emendar, né? Um dia nós vamos enxergar diferente, um dia nós vamos nos consertar nessa questão, né? E Deus espera de nós isso, a natureza espera isso de nós, né? Nós, por enquanto, ainda agredimos, por enquanto, ainda nós utilizamos de forma inadequada a natureza, os bens que estão aí disponibilizados, mas todos nós vamos um dia nos redimir disso aí, vamos nos melhorar, né? Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados. Então, quem são os seres escravizados na crosta? Nós, porque nós somos escravizados aos vícios. A essa própria agressão que nós fazemos contra a natureza, a agressão que nós fazemos ao nosso próprio corpo, com alimentação inadequada, com alimentação exagerada, né? Com a forma como nós tratamos a natureza, ela é uma escravidão, né? A gula, por exemplo, é uma escravidão, né? A gente se alimenta, e esse problema da gula, a maioria de nós tem, né? Nós nos fartamos, né? Nós vamos num local onde tem a mesa farta e a gente exagera, né? Vão no restaurante, quando tem um rodízio, por exemplo, de carne, né? Nós exageramos na comida. É muito... Não quer dizer aqui, né, que nós somos proibidos de nos nutrir desse ou daquele alimento, não é isso, né? Claro que aquelas pessoas que já conseguiram vencer a questão da carne, né, esse alimento, por exemplo, de vegetais, é uma coisa boa, bonita, né? Já é menos animais, né, que são utilizados para alimentação, mas já é um caminho, já é uma conquista. Mas o problema maior está no exagero, na forma como nós nos alimentamos, nas formas como nós tratamos essa natureza, né? E de forma assim exagerada.
Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Então, os benfeitores espirituais, né, eles estão ali para nos auxiliar, né, para auxiliar as pessoas aqui na Terra, para nos orientar, né? Então, muitos deles estão ali para buscar nos orientar, para a gente se livrar dessa ganância, né, da forma como nós exploramos negócios terrestres, dessa desigualdade que a gente convive e muitas vezes provocamos, né, pelas formas como nós nos tratamos uns aos outros. A maioria dos cultivadores da terra tudo exige, sem nada oferecer. A gente fala de quem aqui? Da produção, né? De nós, enquanto produtores, enquanto comerciantes, enquanto empresários, que exige, né, cada vez mais da terra, né, a desvastamos, utilizamos mal os bens que nos são disponibilizados e não oferecemos nada em troca, né? Nós vamos destruindo tudo. A maioria dos cultivadores, então, exige sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tende visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação do sentimento e dos excessos de alimentação. Então aqui ele coloca assim de uma forma muito clara, né, que a espiritualidade está aí, ó, zelando, buscando nos orientar, buscando nos conduzir, mas para nos converter a um novo padrão de vida, a um novo comportamento. Mas o que eles veem é que nós nos utilizamos dos bens da natureza de forma como uma máquina de triturar, né? Vamos derrubando tudo, matando, né? Destruindo a nós mesmos, né? Como moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados nos vencimentos, no excesso da alimentação, né? Que nós já comentamos aqui, despreocupado com imenso débito para com a natureza amorável e generosa, né? Nós temos um débito enorme com a natureza, né? A natureza. E falando nessa questão da natureza amorável, tem um texto, né, que fala sobre a dívida, né, a conta da vida, né, que é o título até, do livro Alvorada Cristã, de Neio Lúcio. E então, ele conta uma passagem aqui, eu vou ler ela porque ela é bem curtinha, e ela dá para a gente entender aqui essa questão, né, da nossa conta, do nosso débito para com a natureza amorável e generosa, né? Neio Lúcio tem uma forma assim bem interessante, né, até engraçado de escrever. Então ele conta uma história, diz aqui: quando Levindo completou 21 anos, a mãezinha recebeu-lhe os amigos, festejou a data e solenizou o acontecimento com grande alegria. No íntimo, no entanto, a bondosa senhora estava triste, preocupada. O filho, até a maioridade, não tolerava qualquer disciplina. Então, era um menino já adolescente, né, já estava saindo adolescente, mas continuava sendo indisciplinada. Vivia ociosamente, né, desperdiçava muito tempo, não queria trabalhar, não queria produzir, não queria dar a sua retribuição pelo tanto que ele já viveu, né, 21 anos, né, de vida, de sendo servido por tudo e por todos, e também pela natureza, e ele não correspondia a isso. Até mesmo para o próprio desenvolvimento pessoal, na escola, a mãe dele tinha que se exigir dele, cobrar muito, né, porque ele não tinha
uma boa vontade nisso aí, lutava contra tudo que era bom para ele mesmo. Nessa noite, todavia, né, a mãe orou fervorosa, suplicou a Jesus que intercedesse pelo filho dela, pelo Levindo, e encaminhasse ele para uma elevação moral. Então ela, entre lágrimas, né, ela confiou ao céu e convencida de que Jesus ia atender a seu pedido. E realmente as orações foram ouvidas, né? Levindo, logo depois que ele adormeceu, quando nós adormecemos, quando nós já estudamos, né, a gente vai para o plano espiritual e se emancipa. Então, logo que Levindo adormeceu, ele foi arrebatado, né, pelas asas do sono e começou a sonhar. Foi procurado por um mensageiro espiritual e o mensageiro vinha com um documento na mão, né, um documento apresentando para ele um documento assim, bastante extenso, assim, né, com muitas linhas. E o Levindo ficou intrigado com aquilo e falou do que significava tudo aquilo. E o emissário celeste olhou nos olhos dele e respondeu: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Quer dizer, ele veio trazer a conta do que ele tinha utilizado dos bens da natureza até durante os 21 anos, né? O que a conta, uma contabilidade ali, né? Tudo que ele tinha usado. Daí, então ele falou assim, o moço arregalou os olhos com assombro e o mensageiro então prosseguiu, ó: até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves. Ele com 21 anos, né, 2.000 aves ele já tinha consumido. Eu estou com 65 anos, eu olho isso aqui e fico meio preocupado, né? 2.000 aves. Olha, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos do que 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua. Olha só. Relacionando-se às do arroz, do milho, do feijão, do trigo e das várias raízes dos legumes. Em média, calculada, bebeste 3.000 litros de leite. Bastante, né? Gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação, marcando tua passagem na terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. Então essa foi a mensagem, né, para o Levindo. Ele acordou, então essa é a conta da vida. Então a natureza, ela nos oferece muito. E o que nós estamos, né, fazendo por ela? Né? Destruindo. Né? A maioria das vezes a gente não consegue conviver de forma harmônica, de forma pacífica com a natureza. As pessoas têm, aqui ele fala até aqui, ó, traçam programas de riquezas mentirosa que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Então ele fala aqui sobre toda essa relação, né, que na sociedade, nós a sociedade, temos com o mundo, né, com aquilo que Deus nos disponibiliza, né, as políticas econômicas a que se refere, as guerras, né, as dominações, as explorações internacionais, né, que um país às vezes quer explorar o outro, né, os fracos, né, que são explorados pelo forte,
a criação dos monstros do ódio, diz aqui, né? Então, é para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente aos olhos. Então, aqui ele lembra, né, o Aniceto falando, né, para a equipe, falando, essas pessoas que estão precisando de nós. É essas pessoas que nós temos que voltar os nossos olhos. É para essa humanidade que aí está, causando todo esse embaraço, esse desequilíbrio, para eles mesmos, que nós devemos procurar acordá-los, né? Fazer eles despertar. Né? Devemos, voltar os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente pensa assim, né? Puxa vida, né? Os benfeitores, né? Espirituais, eles devem ter uma paciência muito grande com a gente, né? Porque olha que nós somos teimosos, né? E olha que nós causamos muito dano para nós mesmos. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles, né? Então, todos os benfeitores ali estão a serviço de quem? De Deus. Deus está esperando que nós mudemos a nossa forma, a nossa relação que nós fazemos conosco mesmo e com a natureza. Escutemos os gemidos da criação pedindo luz e raciocínio humano, mas não nos esqueçamos também a lágrima desse escravo da corrupção. Então, ao mesmo tempo que a gente causa esse dano, que a gente faz esse estrago danado, mas a gente sofre as consequências, né? Nós estamos aí vendo inúmeros exemplos, como o exemplo do capítulo anterior, que é menor, né? Que o rapaz acabou recebendo o coice do burrinho. Assim, tanto individualmente como coletivamente, as consequências vêm. E não demora muito para vir, não, né? Lá, a gente se alimenta de forma equivocada, daí a pouco a gente está passando mal, né? Está se vendo, buscando hospital e tudo mais. Então, escutemos os gemidos da criação, diz ele, né? Os gemidos da criação, aqui está se referindo à natureza, né? A natureza, ela está sofrendo a nossa agressão, né? Escutemos o gemido da criação, pedindo a luz do raciocínio humano. E nós também sofremos, porque nós fazemos parte dela. Então, é necessário que a gente busque um outro caminho, né? Pedindo luz. Então, ele diz aqui, né, que nós ainda ficamos nessa forma, né, de ação, que nós precisamos, então, ser despertado. E o Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Então, a natureza, ela se sacrifica, os animais, né, os vegetais, mas elas também estão nesse processo de evolução. E esse sacrifício, ela tem um retorno para elas. Não nos esqueçamos, né, daquela questão, né, que diz que o homem, né, o processo de evolução, né, do espírito vem desde o mineral, né? Então, todos nós passamos por essas etapas, e agora ele, a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser, ele vai ter os acréscimos sublimes, diz aqui. Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens. Os homens é que precisam da nossa atenção maior para que eles perceba o que está fazendo, né? o que ele está promovendo. Alguém quer comentar até aí alguma questão? Eu só falei até agora. Está faltando só 15 minutos. Eu estava lembrando aqui, foi essa aqui é de criatura e filho de Deus. Na igreja, congregação cristã, que eu já frequentei várias vezes, eles, hora que começa lá, eles agradecem. As visitas, no caso, são as criaturas. As criaturas são as visitas, e os filhos de Deus são os membros da igreja. Eu achava aquilo ruim demais, me dava uma agonia, ia rebaixar a gente demais lá dentro. Você não é filho de Deus, é difícil. Não ser
é tido como filho de Deus, né, não é bom de jeito nenhum, porque eu sempre, na minha convicção desde pequena, eu me sentia uma filha de Deus. Sim. Agora, chega lá, não sou filha de Deus lá para eles. Assim, me sentia tão injustiçada de não ser filha de Deus. Mas Deus sabe que eu sou. Eu pensava, o pessoal está falando, mas eu sei que sou filha de Deus. Filho de Deus, os seres humanos, todos são filhos de Deus. Sempre eu falava para o Tiãozinho estava acreditando muito em Deus lá, né? Não, meu filho, todo mundo é filho de Deus. Todo ser humano é filho de Deus. E criatura de Deus são as coisas que ele criou na Terra. Ué. Tudo é criatura de Deus. Mas nós, seres humanos, somos filhos dele que ele criou. Para ser filho. Não precisa ser batizado, não, porque Deus foi, antes da igreja cristã, Deus já existia muitos, milhares e milhares de anos. Jesus mesmo, ele veio na Terra milhares de anos antes da congregação cristã ser inventada aqui na Terra. Então, como é que quem é batizado nela que é filho? Aí não dá, né? Tem coisa que a gente vê a lógica na frente da gente. É desse jeito. Mas a gente tem que cuidar mesmo das plantinhas, dos bichinhos. Eu sempre fui a favor disso. E a vaca, por exemplo, ela nos dá o leite. Nós temos que retribuir ela com atenção e muito... e boa comida para ela se sentir bem, lazer para ela, sombra, água fresca. Tem que sempre retribuir. Porque o que ela precisa é isso, né, a vaca. Ela precisa de sombra, água fresca e comida. Ela dá o leite e criar o bezerrinho dela para ela viver a vidinha dela que foi dada por Deus. E assim os outros bichos também, que retribuem galinha, retribuem a gente com ovos, que a gente alimenta, mas a gente tem que retribuir ela com bom trato, não deixar judiada passar fome, passar sede. Eles vêm para nos ajudar, mas nós temos que ajudar os bichos também. E usar os recursos, né, com racionalidade, né, que o maior problema é isso, né? Porque muita gente cria os bichinhos, quer deles, o alimento vindo deles, mas não zela deles o suficiente para eles dar o alimento com fartura, né? Que eles dão o alimento, mas a pessoa não dá o alimento para eles. Eles nos dão o alimento, mas nós não damos alimentos para eles. É igual, no caso, a vaca, a galinha, a vaca que dá o leite, a galinha que dá os ovos, o porco que nos dá a carne. E, às vezes, quer o deles, mas não retribui para eles nos dar, né? Porque o que a gente retribui a eles nos dão de volta para o nosso alimento. É isso mesmo. Agora, lembrando só uma questãozinha que eu pulei aqui no comecinho, né, do capítulo, também é interessante que lembre essa nossa relação com os animais, que quando o Aniceto começou a folhear o Evangelho, né, e a se falar, a atmosfera espiritual ali modificou, e aqui no livro diz assim que um rebanho, tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Todos os colaboradores, né, os envolvidos ali, demonstravam interesse pela palavra que se fazia. E olha a natureza, como é que reage. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído pelas forças magnéticas que não conseguia compreender. Alguns moares humildes chegaram, igualmente de longe, e as aves tranquilizaram-se nas frontes fartas, sem um pio. A única voz que toava, leve e branda, era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida com ouro líquido, né? Era pôr do sol, né? Do poente. Acentuada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões do nosso lar.
Então, veja que o magnetismo envolvido naquele momento em que ele ia se pronunciar sobre o Evangelho, né? Os animais, como é que eles reagem? Quando eu li essa parte aqui, eu lembrei do Orlando, que o Orlando, ele diz, sempre ele gosta de contar que a cachorrinha dele participa do culto cristão no lar. Então, eu lembrei do Orlando nesse momento. Eu falei, olha, o magnetismo, né, daquele momento, daquela atrai os animais. Ela avisa, inclusive, o dia que Se você esquece, ela te chama, né? ela fica arranhando a porta para avisar que está na hora do culto. Então é aquele magnetismo, né, que é bom, né, que é de equilíbrio, de convívio harmônico com os seres da natureza que ali estão. E aqui também ele fala, então, voltando à lembrança, né, do nitrogênio, né? É uma questão que é meio complicadinha para mim, né, que é sobre biologia e química, né? O nitrogênio, ele é o produto que está mais abundante na natureza, né? 78%, como eu disse, né? E 21% é oxigênio. E nós não conseguimos metabolizar esse óleo. Nós respiramos, né, essa quantidade abundante que tem na natureza, mas nós não metabolizamos. É necessário que quem metaboliza isso são as bactérias, né? Então, as plantas, os animais, eles absorvem aquele nitrogênio e as bactérias, elas produzem, né? O alimento para essas plantas, né? Absorver esse nitrogênio, daí nós absorvemos nitrogênio através dos alimentos. E ele diz aqui que nós, como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância, embora se locomova no oceano do nitrogênio. Então, nós vivemos no oceano de nitrogênio, respirando na média de 1.000 litros por dia. Então, nós respiramos 1.000 litros de nitrogênio por dia. Não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que proceda da absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida. Então, nós convivemos com ele, nós absorvemos através do alimento, e as plantas e os animais absorvem através das bactérias, né, esse nitrogênio, para que a gente possa absorver. Mas ele está aí, à disposição no ar. Ele chama atenção nisso aqui, porque esse aqui é o futuro. Se a gente conseguisse, por exemplo, ele diz aqui, absorver em torno de 20 gramas, né, desse nitrogênio na respiração, o mundo seria outro. Né? Nós já estaríamos numa outra fase do nosso mundo. Né? Então, nós não conseguimos metabolizar ainda isso aí, porque é o alimento dos seres mais espiritualizados. Aí ele não precisa, então, agredir a natureza, os animais, né? Através do próprio ar, ele se alimenta. Então, no mundo espiritual, de espíritos mais avançados, ocorre dessa maneira. Mas ainda, mesmo aqueles espíritos que são no nosso lar, você pode observar que ele se alimenta de sopinha, né, de alimentos constituídos ainda da matéria. Né? Mesmo ali, ainda eles não estão nesse estágio de absorver esse alimento, né, do ar. Né? Então, se nós, aqui diz aqui, se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1.000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Isso, então, é uma visão, né, uma perspectiva de futuro, que nós, futuramente, nós vamos nos valer menos, né, da matança que hoje ainda nós fazemos, seja no campo animal, vegetal, e vamos poder nos alimentar
melhor dessa outra forma, né? Mas, por enquanto, há essa necessidade, né? Nós necessitamos ainda do alimento físico, material, ainda nós não conseguimos. Então, nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde esses atenderão às necessidades do homem. Então, quando nós mudarmos essa nossa forma de exploração dos animais, essa forma de convívio, nós vamos ter um convívio mais harmônico com os seres vivos, né? É claro que nós já podemos avançar muito nessa situação, como mesmo o exemplo que a dona Lalinha deu, né? De tratar melhor a natureza, tratar melhor os animais, né? Eu vejo assim que tem pessoas que tratam os animais assim, de uma forma muito amorosa mesmo, né? Como ser da família até, né? Então, é bonito isso, né? Mas ainda, a maioria de nós ainda não tem essa visão, né? A gente ainda não está. E talvez por isso que a gente ainda não consegue fixar o nitrogênio em nosso organismo. Nós absorvemos ele através da respiração, mas colocamos ele para fora sem nenhum aproveitamento. A gente não aproveita dele. E então ele faz aqui um convite, né? Que auxiliamos sempre, que a gente não deve condenar, né? Por isso que a gente vai condenar, né, quem tem esse ou aquele tipo de comportamento. A nossa missão, o nosso caminho é nós mesmos, né? A gente tem que corrigir, cada um corrigir a si mesmo, nada de ficar apontando o dedo. Então, por isso ele diz aqui, ó, não condenemos, auxiliemos sempre. Então, a Assembleia ali, então, ouviu, né, todo aquele texto, o texto da Bíblia, o texto sagrado, e fizeram as reflexões, então eles encerraram dizendo que os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos, no capítulo do grande entendimento. Então, a espiritualidade está sempre presente nesse momento para nos auxiliar. E lembremos que os espíritos familiares, esses espíritos que estão nos auxiliando, eles são um pouquinho mais evoluídos que a gente, mas ainda tem as suas dificuldades, né? São espíritos do bem, espíritos bondosos, que estão num grau um pouquinho maior que a gente. E na condição de nos auxiliar, são aprendizes do Evangelho. Eu achei interessante a dona Lalinha trazer também como é que é a interpretação, né, dessa passagem da Bíblia, né, do Coríntios, sobre a definição de criaturas e homens filhos de Deus, né, e filhos de Deus. Então, a interpretação aqui dada por Aniceto tem uma coerência maior, né, na minha visão, né? Criaturas é a própria natureza. E os homens de Deus são todos nós que somos filhos de Deus, né? Somos encarnados. Então, ele nos convida a uma relação mais harmônica, mais serena com os bens que Deus nos coloca, né? Não maltratar tanto a natureza como hoje nós fazemos. E nós estamos vivendo agora aquela situação lá no Rio Grande do Sul, também em outra parte do mundo, né? Que morreu também, parece, 300 pessoas, e aqui já passa, né? Já está chegando próximo disso também, no Rio Grande do Sul. E tudo isso são consequências da forma como nós nos relacionamos, né, com os bens que Deus nos disponibilizou. É possível viver harmonicamente com a natureza, só que a gente, às vezes a ganância, né, as vaidades nos leva a esse desequilíbrio. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Estamos no finalzinho, nosso tempo já está acabando. Você pode observar, Odilon, uma árvore frutífera. Se você cuidar da árvore frutífera, ela te dá frutos. Mas se não cuidar, ela não te dá frutos. Então tem que ter uma harmonização das duas. Porque a árvore frutífera, Deus te deu para dar seu alimento e a sua sombra. E se você não cuida bem dela, ela não dá fruto.
É uma relação, Nós temos né? uma Um árvore, relacionamento uma que nós árvore, temos que ter, né? Com a nós natureza. temos uma árvore frutífera lá na roça que ela não, ela dá fruto, mas ele cai, mas ninguém foi lá verificar o porquê que ela não dá fruto, que o fruto dela não progride. Mas eu nunca cuidei porque eu nunca tive condição de cuidar. Mas é um cajazeiro, Ah, ele dá fruto, mas o fruto cai. É porque está precisando de alguma coisa, está precisando de cuidado, precisando de alimento, precisando de alguma coisa. Alimentar algum fertilizante, alguma coisa assim, né? sim, Então é assim, a gente tem que cuidar das coisas da natureza, para a natureza nos retribuir de volta. isso mesmo. A lei de causa e efeito. É a lei de Desse causa e jeito, a efeito. causa e efeito. Muito bem. Ok, então vamos caminhando para o encerramento. Quem que poderia fazer a oração? O Orlando fez o início. Eu posso fazer. Então tá. Então vamos levar o nosso pensamento, ou continuar, como diz Orlando, com o nosso pensamento até Deus, e agradecer por esse momento maravilhoso, esse aprendizado maravilhoso que nós conseguimos nessa data de hoje, nesse maravilhoso dia fresquinho que nós estamos, que a natureza tem nos dado, né, nos oferecido um dia tão glorioso desse, a gente se sentindo bem, tanto material e quanto espiritual também na presença de Deus. Agradecemos por tudo e pedimos a Jesus que continue sempre nos abençoando, nos protegendo, e apesar de sermos tão pobres, tão fracos, mas Ele sempre tem nos dado muito, muito prazer da vida, muito prazer de servi-lo. Obrigado, Jesus, por tudo. E pedimos a Ti, Mestre Jesus, que continue sempre abençoando não só a nós, que estamos aqui reunidos em Seu nome, mas também a todos que estão em necessidade nesse momento, principalmente aquelas pessoas lá no Rio Grande do Sul, que aparentemente não tem problema nenhum, mas é claro que tem, porque Deus não faz nada sem merecimento. Então, mas dá força, coragem e perseverança para essas pessoas. E para nós também, dá muito amor, muita paz, muita luz e muito entendimento. Muito obrigada, Mestre Jesus, por tudo, e esperamos estarmos juntos aqui reunidos no próximo sábado, se Deus permitir que assim seja. Que assim seja. Gratidão Que assim a todos. Gratidão, mano. Deus abençoe, Dona Lalinha. João Dalmolin. Deus abençoe a você também, Odilon. Até a Deus próxima. Aliás, terça-feira, né? Terça-feira nós temos a reunião lá no centro. Terça nós estamos juntos, se Deus quiser. Isso. Grande abraço a todos. Grande abraço. Semana que vem, o capítulo 43, nós vamos voltar a visitar o lar do seu Isidoro e Dona Isabel, agora para ver os atendimentos aos espíritos sofredores, como é que acontece. Até a próxima.